Bom dia, meus queridos alunos do Colégio Santo Expedito, da primeira série do ensino médio. Nós vamos aqui dar continuidade à nossa programação de Química, tá? Adiantando essa programação, esse período aí conturbado, né? Aí dessa enfermidade que está aí nos assustando, tá? Para que vocês não se sintam prejudicados, hoje a gente vai dar este capítulo que é a eletrosfera atômica, tá? Nós sabemos que a eletrosfera atômica é uma das regiões na qual o átomo ele está dividido, já que a outra região é o núcleo central, tá? Então definimos a eletrosfera dessa maneira, como uma das regiões na qual o átomo está dividido. E as diferentes regiões da eletrosfera atômica nós chamamos de camadas eletrônicas, ou níveis de energia, ou níveis energéticos, ou estados estacionários, tá? Esses níveis de energia, eles são em número de 7, e eles são representados por letras do nosso alfabeto. O primeiro nível, que é a camada K, tem no máximo 2 elétrons. O segundo nível, que é a camada L, tem no máximo 8 elétrons. O terceiro nível, camada N, 18. O quarto e o quinto nível são 32 elétrons, que representam as camadas N e O. O penúltimo nível é a camada P com 18 elétrons e o último nível, que é a camada Q, com 8 elétrons. Tá? Trabalha-se na hipótese dos elétrons estarem aqui, tá? Descrevendo uma trajetória que até hoje se tenta saber qual é a real trajetória do elétron que em torno desse pontinho bem aqui, que é o núcleo atômico. Tá? Bom, quando veio a teoria dos quantas, né, em que a gente estuda os números quânticos, né, o que são esses números? Esses números eles servem para identificar qualquer elétron que existe na eletrosfera de um átomo. Tá? Eles são representados pelo número quântico principal, pelo número quântico secundário, pelo número quântico magnético e pelo número quântico spin. Tá? O número quântico principal ele é representado pela letra N. O que ele vai indicar para o elétron? A camada em que ele se encontra. Tá? A camada em que ele se encontra. E os valores possíveis para esse número quântico principal varia de 1 a 7. Tá? Por exemplo, como o número quântico principal ele vai indicar a camada em que se encontra o elétron, se o elétron estiver na camada K, a camada K é a primeira camada. Tá? Então, ele vai apresentar o número quântico principal igual a quanto? Igual a 1. Caso ele esteja na camada L, a camada L é o segundo nível de energia. Então, ele terá o número quântico principal quanto? 2. E assim por diante. Tá? Se ele estiver na camada M, a camada M é a terceira camada. A primeira camada, a segunda camada, a terceira camada. Então, se ele está na terceira camada, ele está no terceiro nível. Então, o número quântico principal dele vai valer quanto? 3. Como são 7 camadas, então os valores possíveis para o número quântico principal que o elétron pode ter são esses aqui, ó, variando de 1 a 7, dependendo da camada em que ele se encontra. Tá? Também é importante dizer para vocês que, baseado nos postulados do grande físico norueguês Niels Bohr, ele, estudando o comportamento desses elétrons, a mobilidade desses elétrons, ele percebeu que o elétron, quando ele se afasta do núcleo, esse pontinho aqui do átomo, ele tende a absorver energia, né? É o quanto energético. Por exemplo, se ele está na camada L e vai para a camada B, ele irá absorver energia. Tá? Mas estando na camada B, ele pode voltar à sua camada de origem. Só que para ele voltar à sua camada de origem, ele vai ter que devolver a mesma quantidade de energia que ele recebeu. Tá? Como o elétron também pode permanecer no seu nível de energia.
no seu estado estacionário. Agora, para isso, ele nem vai ganhar energia e nem tampouco emitir energia. Tá? Esses postulados ficaram conhecidos na época como postulados de Niels Bohr. Tá? O modelo atômico de Bohr foi um modelo que corrigiu algumas falhas deixadas no modelo atômico de Ernst Rutherford. Tá? O segundo tipo de número quântico é o número quântico secundário. O que é que ele vai indicar para o elétron? A subcamada em que ele se encontra. Tá? O subnível de energia. Enquanto o número quântico principal indica o nível de energia do elétron, o número quântico secundário vai indicar o subnível de energia do elétron, ou seja, a subcamada em que ele se encontra. Tá? E as subcamadas também são representadas por letras do nosso alfabeto. São em número de 4 subcamadas, ou subníveis. Subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Assim como cada nível de energia que vocês estão vendo aqui tem um número máximo de elétrons, cada subnível de energia também tem o seu número máximo de elétrons. O subnível S tem no máximo 2 elétrons, o subnível P tem no máximo 6 elétrons, o subnível D tem no máximo 10 elétrons e o subnível F tem no máximo 14 elétrons. Pois bem, já que o número quântico secundário ele indica a subcamada ou subnível de energia do elétron, e como são 4 subníveis energéticos conhecidos, então os valores possíveis para o número quântico secundário são esses aqui, variando de 0 a 3. Tá? Professor Jean, quando é que o número quântico secundário de um elétron vai valer 0? É quando ele estiver no subnível S. Isso na sua distribuição eletrônica, que é um assunto que a gente ainda vai estudar. Caso o elétron, na sua distribuição eletrônica, esteja no subnível P, ele terá, para o número quântico secundário, o valor igual a 1. Se ele estiver no subnível D, ele terá para o número quântico secundário o valor 2. E, finalmente, caso ele esteja na sua distribuição eletrônica no subnível F, o elétron, ele vai ter número quântico secundário o valor 3. Ok? O terceiro tipo de número quântico é o número quântico magnético. Esse vai indicar o que para o elétron? O orbital em que o elétron se encontra. O orbital, professor? O orbital. E o que é esse orbital? O orbital é definido como a região do espaço atômico onde a possibilidade de se encontrar o elétron é bem provável. Tá? Ele é representado por um círculo, tá? Onde cada círculo, que vai representar cada orbital, comportará no máximo 2 elétrons, sendo um com a setinha para cima, como eu estou colocando aqui, e o outro com a setinha para baixo, correto? E os valores possíveis para o número quântico magnético são esses aqui, ó, de -3 até +3. Observe atentamente aqui. O elétron estando no subnível S, o único valor possível para o número quântico magnético dele será quanto? 0. Mas se ele estiver no subnível P, ele tem como valores possíveis para o número quântico magnético esses aqui, ó, -1, 0 e +1, dependendo do orbital em que ele se encontrar. Por exemplo, se ele estiver bem aqui nesse orbital, o número quântico magnético dele vai corresponder a que valor? -1. Se ele estiver aqui, 0. E se ele estiver aqui, +1. Tá? No subnível D, quais os valores possíveis para o número quântico magnético? São esses aqui de baixo. -2, -1, 0, +1 e +2. Qualquer orbitalzinho desse aqui que o elétron estiver, ele vai ter um número quântico magnético. Se ele estiver bem aqui, o número quântico magnético dele é -2. Se ele estiver bem aqui, o número quântico magnético dele é -1. Se ele estiver bem aqui, 0. Se ele estiver aqui, +1. E se ele estiver aqui, +2. Correto? E se ele estiver no subnível F, ele poderá ter um desses números aqui para o número quântico magnético. Haja visto
que o número quântico magnético, como eu falei, ele vai indicar o orbital em que o elétron se encontrar. Se o elétron estiver bem aqui, ó, nesse orbital, esse orbital corresponde a que valor para o número quântico magnético? Mais 2. Esse aqui, mais 3. Esse aqui, menos 2. Tá? Então, os números quânticos, reforçando, eles funcionam como uma espécie de endereço do elétron. É como se você que está aí me assistindo fosse um elétron, tá? E o endereço da sua casa fosse o conjunto dos seus 4 números quânticos, tá? Porque se você mora no bairro do Quatraque, então o Quatraque seria o seu número quântico principal. Tá? Mas não basta você morar só no Quatraque, porque no Quatraque tem diversas ruas, tem diversas avenidas, tem diversas quadras, né? A gente precisaria de outras informações. A mesma coisa acontece com o elétron. Só com o número quântico principal do elétron, não dá para mim dar a real localização dele. Eu tenho que ter os demais tipos de número quântico, o secundário e também o magnético. E temos o último tipo de número quântico que vai indicar o sentido de rotação do elétron dentro do orbital, que é o número quântico spin. Esse número quântico spin, ele assume apenas 2 valores. Se o elétron tiver com a setinha para cima, como esse primeiro elétron aqui, ó, o spin, por convenção, é um valor negativo igual a essa fração aqui, turma, ó, menos o meio, correto? E se o elétron estiver com a setinha para baixo, aí o valor do S, que é o número quântico spin, vai ser mais o meio, tá? Então é muito importante vocês fixarem esses valores. De 1 a 7 é para o número quântico principal. De 0 a 3 é para o número quântico secundário. De menos 3 a mais 3 é para o número quântico magnético. E menos o meio ou mais o meio é para o sentido do elétron dentro do orbital. Se ele estiver com a setinha para cima, o spin é menos o meio. Se ele estiver com a setinha para baixo, o spin é mais o meio. Tá? Outra coisa importante, assim como cada subnível desse, você percebe que ele tem um número máximo de elétrons, ó, o subnível S tem 2, o subnível B tem 6, o subnível D tem 10 e o subnível F tem 14. Essa sequência de números forma uma PA de razão 4, né? Uma progressão aritmética de razão 4. Então, assim como cada subnível desse tem um número máximo de elétrons, cada subnível também vai ter um número máximo de orbitais. Ó, o subnível S ele só tem um orbital. O subnível P tem quantos orbitais? 3. O subnível D tem quantos orbitais? 5. O subnível F tem quantos orbitais? 7. Não sei se vocês estão prestando atenção que o número de orbitais que cada subnível desse tem é a metade do número de elétrons que ele possui. Ó, o subnível S não tem 2 elétrons, então ele vai ter quantos orbitais? A metade. Qual é a metade de 2? 1. Viu? O subnível P tem no máximo quantos elétrons? 6. Então vai ter quantos orbitais? A metade. Qual é a metade de 6? 3. Aqui, ó. 1, 2, 3. Aí, subnível D, a mesma coisa. São quantos elétrons no máximo? 10. Então vai ter quantos orbitais? A metade. Qual é a metade de 10? 5. 1, 2, 3, 4, 5. E finalmente o subnível F, que tem no máximo 14 elétrons, vai ter quantos orbitais? A metade. Quanto é a metade de 14? 7. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, inicialmente era isso que eu queria colocar para vocês no estudo da eletrosfera atômica e sobre a teoria dos números quânticos, que são números que servem para identificar qualquer elétron existente na eletrosfera atômica. Um grande abraço a todos vocês e para a semana nós vamos gravar mais videoaulas dessas para adiantar a nossa programação. Forte abraço a todos os meus queridos alunos da primeira série do ensino médio, tanto a turma da manhã quanto a turma da tarde. Um abraço a todos vocês, ok?